Você está sendo caçado. Não metaforicamente. Não eventualmente. Agora mesmo. O leopardo está te rastreando há 3 horas, esperando que você se separe do seu grupo. Você tem 1,20 m de altura, pesa 27 quilos encharcado e sua maior arma é uma pedra que mal consegue arremessar a 3 metros. Os intestinos da sua prima estão sendo comidos por hienas. Neste momento, ela adormeceu longe demais do grupo na noite passada. Faltam 3 pedaços de carne no rosto da sua mãe, desde que ela tentou roubar ovos de um ninho de crocodilo. Metade dos seus filhos não sobreviverá até os 5 anos. Bem-vindo a 2 milhões de anos atrás. Bem-vindo a ser o Homo habilis, o predador mais patético que já tentou comer carne. Esqueça tudo o que você aprendeu na escola sobre seus ancestrais serem caçadores poderosos. Aqui está a verdade que vai revirar seu estômago. Você não come carne fresca. Você come o que os leões vomitam. Você suga o tutano dos ossos que as hienas abandonaram. Você quebra crânios para comer cérebros que estão apodrecendo há 3 dias. Seu café da manhã? Cupins misturados com fezes de pássaros. Seu jantar? Globos oculares e testículos, as únicas partes moles que seus dentes de leite conseguem mastigar. Todo e qualquer predador na África pode te matar. Os leopardos que pesam o dobro de você. As hienas com mandíbulas que quebram fêmures como gravetos. Os crocodilos de 3 metros que se lembram exatamente quando você vem beber. Até as águias consideram seus bebês do tamanho de um lanche. Você não está no topo da cadeia alimentar, você está tão abaixo que os abutres literalmente te olham de cima para baixo. Mas aqui está a questão. A questão insana, impossível, magnífica. Você sobreviveu, não por ficar mais forte, não por desenvolver presas ou garras. Você sobreviveu fazendo algo tão desesperado, tão nojento, tão absolutamente brilhante que mudou o curso da vida na Terra. Você sobreviveu tornando-se o animal que comeria qualquer coisa. As larvas na carne podre? Proteína. O muco de caracóis gigantes? Nutrientes. A grama semidigerida no estômago de um antílope morto? Vitamina B12. Enquanto os tigres dentes de sabre foram extintos por serem comedores exigentes, você prosperou aprendendo a engolir coisas que fariam uma hiena engasgar. Você sobreviveu ao perceber que 20 macacos fracos atirando pedras mal é mais assustador do que um macaco forte lutando direito. Que compartilhar sua refeição patética significava que todos ficavam fortes o suficiente para vigiar os leopardos por mais uma noite. Que a avó velha demais para correr ainda se lembrava de quais plantas não te matariam. Na próxima hora, vou levá-lo por 24 horas na vida de seus ancestrais mais vulneráveis. Você vai sentir como é acordar contando quem não foi comido durante a noite. Roubar o café da manhã das bocas dos predadores. Alimentar seus filhos com comida tão revoltante que seu corpo tenta vomitar enquanto seu cérebro o força a engolir. Adormecer sabendo que o leopardo que matou sua prima está te observando logo além da luz do fogo. Isto não é um documentário sobre a natureza. É uma história de terror, onde você é tanto a vítima quanto o herói. Onde cada refeição pode ser a sua última, cada sombra pode ter dentes, e a única razão pela qual você existe hoje é porque há 2 milhões de anos, um macaco magricela olhou para um mundo projetado para matar, e disse, hoje não. Eles eram mais presas do que predadores, mais refeição do que caçadores, mais desesperados do que corajosos. Eles eram o Homo habilis. Eram patéticos, e foram a razão pela qual você está vivo para assistir a isto. O galho balança. Seus olhos se abrem na penumbra antes do amanhecer. Abaixo, algo se move pela grama, algo com manchas e músculos projetados para escalar. O leopardo está verificando se alguém caiu durante a noite. Você é o Homo habilis e está acordado porque os mortos não têm segundas chances. Seus dedos, mais curvos do que os de qualquer humano que viverá depois de você, agarram o galho de acácia com força desesperada. Ao seu redor, outros 23 se agarram a seus próprios galhos, seu bando, sua sobrevivência. A fêmea idosa, 2 árvores adiante, faz o som suave de estalido que significa todos aqui. Você conta as respostas. 22 estalidos de volta. Alguém está faltando.
O cheiro vem antes da visão sangue misturado com o almíscar de um grande felino. Abaixo, na escuridão pré-amanhecer, você vê as marcas de arrasto. O pequeno Odo, que não conseguia escalar tão rápido com o pé infeccionado, não conseguiu subir na árvore na noite passada. O leopardo o pegou na base, provavelmente o matou antes que pudesse gritar. Agora há apenas um rastro escuro que leva ao espinheiro onde o felino se alimentará sem ser perturbado. Esta é a sua rotina matinal. Contar quem sobreviveu à noite. Seu estômago se revira não de tristeza, mas de fome. Você não come carne há 3 dias. Apenas os tubérculos subterrâneos amargos que fazem sua mandíbula doer e os cupins que se contorcem enquanto você os mastiga. Seu cérebro precisa de 400 calorias por dia apenas para funcionar, o dobro do que seus ancestrais australopithecus precisavam. Mas esse cérebro maior é o motivo pelo qual você está vivo e eles são fósseis. Ele lhe diz que o leopardo estará ocupado se alimentando. Ele lhe diz quais árvores se conectam no alto. Ele lhe diz que a sobrevivência exige movimento. Agora, enquanto o predador está distraído. Você desce, mas não para o chão, nunca direto para o chão. Você se move pela copa, de galho em galho, seus longos braços o balançando para frente enquanto outros observam o menor movimento abaixo. Uma águia marcial circula acima, grande o suficiente para levar um bebê. As mães agarram seus bebês com mais força, usando seus corpos como escudos. O sol nasce sobre a savana da África Oriental, e com ele vem uma clareza terrível. Você vê as hienas voltando para sua toca após uma noite de caça, com sangue em seus focinhos. Você vê abutres começando a circular algo ao norte, algo morto ou morrendo. Você vê as pegadas do Homo erectus, aqueles primos altos e de andar reto que se movem por esta paisagem como se fossem donos dela. Mas você não é eles. Você tem 1,5 metros de altura, com braços muito longos e pernas muito curtas. Seus dentes são pequenos, seus músculos fracos. Em um mundo de tigres dentes de sabre, hienas gigantes e crocodilos que chegam a 6 metros, você não é um predador. Você é o café da manhã. O bando se move como um só, sempre a uma distância de toque. Os machos fortes não lideram eles, circulam nas bordas, vigiando. As fêmeas com boa visão guiam o grupo, estalando direções. Todos com mais de 5 anos carregam uma pedra, ainda não transformada em ferramenta, mas pesada o suficiente para atirar. Não matará um predador, mas pode fazê-lo reconsiderar. Quando o sol nasce por completo, você percorreu 800 metros, uma distância lamentável, mas você está vivo. Essa é a única vitória que importa. Atrás de você, o leopardo se alimenta do pequeno Odo. Esta noite, você precisará encontrar novas árvores para dormir, umas que os felinos ainda não marcaram. Este é o amanhecer para o Homo habilis. Uma contagem aterrorizante de quem sobreviveu a mais uma noite. Uma corrida desesperada por segurança e a consciência constante de que a maioria dos predadores corre mais rápido, escala melhor e mata com mais facilidade do que você jamais conseguirá. Você sobrevive porque está junto, sozinho. Você é apenas carne que ainda não foi comida. Os abutres te dizem onde está o café da manhã. 7 deles descem em espiral das térmicas da manhã, suas sombras correndo pela savana como promessas sombrias. Seu bando tem se movido em direção a eles por 1 hora, mas com cuidado abutre significa morte, e morte significa que os assassinos ainda podem estar por perto. Você sente o cheiro antes de ver. O fedor doce e metálico de sangue misturado com o cheiro verde de intestinos perfurados. Através da grama alta, você o avista uma jovem zebra, sua pele listrada rasgada na barriga. Os leões que a mataram já se foram, provavelmente dormindo para digerir o banquete. Mas outros chegaram. 3 hienas malhadas trabalham na carcaça, suas mandíbulas maciças esmagando ossos que seus dentes jamais poderiam morder. Elas estão focadas, agressivas, bêbadas de calorias. Este é o momento. É por isso que seu cérebro queima 20% da energia do seu corpo. Por isso a evolução apostou tudo na inteligência em detrimento da força. Você pega 2 pedras, uma em cada mão. Não são ferramentas, você ainda não aprendeu a moldar, mas apenas pedras do tamanho de um punho, alisadas pelo rio. Os outros se espalham em um semicírculo,
todos segurando pedras. 20 macacos fracos contra 3 especialistas em esmagar ossos. Não deveria funcionar. Mas funciona. Você começa o barulho um guincho que vem de algum lugar mais profundo que sua garganta, mais antigo que a linguagem. Os outros se juntam, suas vozes criando uma parede de som que fala diretamente ao cérebro do predador. Algo está errado aqui. Você atira sua primeira pedra. Mas não é esse o ponto. 20 pedras voando de uma vez, mesmo mal miradas, criam o caos. As hienas se esquivam, confusas. Estes não são os poderosos Homo erectus com suas lanças. Vocês são apenas carniceiros como elas. Mas são barulhentos, são muitos, e são loucos o suficiente para atacar. As hienas recuam, mas não muito apenas para a beira da clareira, andando de um lado para o outro, esperando. Elas sabem que vocês são fracos. Estão contando que vocês cometam um erro. Agora vem a parte nojenta. Você não pega a carne e essa já se foi, ou é dura demais para seus dentes pequenos rasgarem. Você pega o que os outros não podem ou não querem comer. Seus dedos, ágeis apesar da curvatura, abrem o crânio da zebra. O cérebro está quase intacto, cinza rosado e nadando em fluido. Você o retira com as mãos, o gel morno escorregando entre seus dedos. 600 calorias de gordura e proteína, perfeitamente embaladas pela natureza, protegidas demais para a maioria dos carniceiros alcançar. Tem gosto de cobre e lama de rio, com um fundo de algo doce. Você aprendeu a não pensar sobre isso, apenas engolir. Seus filhos precisam ver você comê-lo primeiro, eles aprendem observando. E o nojo é um luxo que você não pode se permitir. Os ossos longos vêm em seguida, enquanto os machos mais fortes vigiam, atirando pedras sempre que as hienas se aproximam. Você encontra uma pedra-martelo, uma pedra que se encaixa em sua mão. Você coloca o fêmur sobre uma pedra chata e golpeia. 1, 2, 3 vezes antes que ele rache. O tutano dentro é amarelo-manteiga, pura gordura, a diferença entre morrer de fome e sobreviver. Você o suga, sentindo-o cobrir sua boca com riqueza. Seu corpo, faminto por calorias, inunda-se de prazer. É por isso que você arrisca tudo. Uma criança de 4 anos lhe traz algo horrível e perfeito. Os globos oculares da zebra saltados de suas órbitas. Cada um é um pacote de fluido e gordura, nutrientes tão concentrados que humanos posteriores os considerarão iguarias. Você mostra à criança como morder o nervo óptico, como sugar o rumor vítreo. Ela engasga, mas engole. Ela se lembrará desta lição. Os abutres pousaram agora, saltitando mais perto com suas cabeças calvas inclinadas. Eles são pacientes. Sabem que você irá embora em breve. Você tem que ir, as hienas estão ficando mais ousadas, e à distância, a poeira se levanta. Algo maior está vindo. Talvez os leões retornando, talvez uma matilha de cães selvagens, talvez algo pior. Vocês estiveram na carcaça por 12 minutos. Nesse tempo, seu bando extraiu talvez 4.000 calorias de um cadáver que tinha 200.000. Não é muito, mas é o suficiente. As barrigas das crianças estão cheias de cérebro e tutano, nutrientes tão densos que seus corpos funcionarão com eles por dias. Ao recuarem, as hienas avançam novamente. E você ouve o som de ossos se partindo em mandíbulas que geram 1.100 libras de pressão por polegada quadrada. Essas mandíbulas poderiam quebrar seu fêmur como você quebrou o da zebra, mas você já está em movimento, já procurando o próximo círculo de abutres. Este é o café da manhã do Homo habilis, roubado da boca dos predadores, nojento por qualquer medida, mas rico o suficiente para alimentar cérebros que eventualmente sonharão com coisas melhores. Você come o que mais ninguém quer e, de alguma forma, impossivelmente, é o suficiente. A cada 3 segundos, alguém levanta o olhar. Seu bando se move pela savana em uma formação mais antiga que a linguagem, os jovens e fracos no centro, os fortes nas bordas, todos mantendo contato visual. Vocês estão indo em direção ao afloramento rochoso, onde crescem raízes amargas, mas a jornada são 2 milhas de pura exposição. A pequena Kala, cuja mãe morreu na lua passada, caminha ao seu lado. Ela aprendeu o padrão. 3 passos, escanear.
3 passos. Escanear. Seus olhos rastreiam de forma diferente dos seus. Ela consegue ver talos de grama individuais se movendo errado, sombras que não deveriam existir, padrões que significam morte. Crianças que não aprendem isso não se tornam adultas. A grama aqui é alta até os olhos de um elefante, perfeita para esconder predadores, mas terrível para vê-los. Seu bando poderia passar a 3 metros de um leão descansando e nunca saber, até que ele saltasse do esconderijo. Então, vocês desenvolveram o sistema. Quem for mais alto, sobe no que for mais alto cupinzeiros, rochas, troncos caídos e vigia enquanto os outros se movem. Então, eles correm para alcançar e outra pessoa assume o ponto alto. O velho Tok, cujo braço esquerdo pende inútil de um ataque de crocodilo, tem os melhores olhos, apesar da idade. Ele solta um latido suave perigo, mas não imediato. Todos congelam. Através da grama, você vê o que ele vê. Um bando de Homo erectus, aqueles primos altos e de costas retas que andam como se o mundo os temesse. Eles carregam algo, um antílope morto pendurado entre 2 deles, lanças apropriadas em suas mãos livres. Você deveria odiá-los, essas versões maiores e melhores da humanidade. Mas não odeia. Você os teme como ao clima uma força que existe, que deve ser evitada, mas não um verdadeiro inimigo. Eles olham para o seu bando com a mesma expressão que teriam ao observar babuínos: interesse moderado, leve nojo, principalmente indiferença. Vocês nem valem a pena ser roubados. Mas a presença deles significa que outra coisa está errada. O Homo erectus não viaja em campo aberto a menos que tenha limpado a área. Eles provavelmente afugentaram quaisquer predadores grandes que estivessem aqui. Seu bando pode seguir em seu rastro, aproveitando a segurança como aproveita uma carne. Uma criança avista primeiro as marcas de arrasto na terra, as penas espalhadas. Algo matou uma abetarda aqui, talvez há 1 hora. As pegadas são de felino, mas pequeno. Caracal, não leopardo. A ave está quase toda comida, mas os ossos permanecem. Sem falar de qualquer forma, vocês não têm as palavras. 2 fêmeas começam a quebrar os ossos para obter o tutano, enquanto outras mantêm a vigilância. Este é o cálculo constante. Calorias ganhas versus calorias gastas versus risco aceito. Os ossos da ave podem render 200 calorias no total. Mal vale a pena parar. Exceto que vocês aprenderam que muitas pequenas refeições são mais seguras do que poucas e grandes. Hienas gigantes não podem roubar o que você já engoliu. Movimento na grama. Todos levantam as pedras, braços armados para atirar. Mas é apenas um facocero, passando, trotando com a cauda vertical como uma bandeira. Ele os ignora completamente. Vocês não são predadores a temer, apenas obstáculos a evitar. A calma do facocero significa que não há grandes predadores por perto, ele os sentiria antes que vocês pudessem vê-los. Vocês usam a passagem do facocero como cobertura, seguindo seu caminho pela grama. Os animais criam estradas pela savana, trilhas desgastadas por milhões de cascos. Esses caminhos são perigosos. Os predadores também os conhecem, mas são rápidos. Velocidade versus segurança. Outro cálculo constante. O sol sobe mais alto, e com ele vem o calor que em breve tornará o movimento impossível. Mas também o calor que torna ativos os crocodilos de sangue frio, que leva os leões para a sombra, que traz as mambas e as cobras. Cada hora de cada dia tem seu próprio catálogo de mortes. Uma águia marcial circula acima, e a mãe com o bebê mais novo se encurva, fazendo-se de concha. A águia poderia levar um bebê. Já levou bebês. Levará bebês. Mas não este bebê. Não hoje. As mães aprenderam a ler os padrões de caça das águias. Sabem quando estão caçando versus quando estão viajando. Esta está apenas de passagem. Ao meio-dia, vocês chegam ao afloramento rochoso. As raízes aqui são amargas o suficiente para dar ânsia, mas enchem o estômago. Mais importante, as rochas fornecem elevação, linhas de visão, rotas de fuga. Seu bando se espalha, todos observando em direções diferentes, criando uma teia de visão que cobre 360 graus. Esta é a vida para o Homo habilis, não caçar, não coletar,
Mas observar, sempre observar. Cada momento gasto processando comida é um momento sem observar a morte. Cada conversa que se desenvolverá em 1 milhão de anos começa aqui, com a simples necessidade de comunicar uma ameaça sem lhe dar as costas. Você sobrevive porque 23 pares de olhos veem mais do que um. Porque o medo o mantém alerta. Porque paranoia é apenas outra palavra para experiência. E os experientes vivem o suficiente para se reproduzir. O cupinzeiro se ergue como um monumento marrom à civilização dos insetos, mais alto que 2 de vocês nos ombros um do outro. Os guardas já emergiram no calor da manhã, suas cabeças evoluídas para armas químicas. Mas vocês não estão aqui por eles. Sua avó anciã, aos 35 anos, mostra às crianças como selecionar o graveto certo. Não serve qualquer galho. Precisa ser reto, fino o suficiente para caber nos buracos, forte o suficiente para não quebrar, áspero o suficiente para que os cupins o mordam. Ela faz isso desde antes de sua mãe nascer. Seus dedos conhecem o graveto perfeito apenas pelo toque. Ela o desliza em um dos buracos de entrada, torcendo suavemente. Os cupins soldados atacam imediatamente, suas mandíbulas se travando no invasor. Ela espera paciência é tudo e então puxa o graveto, agora coberto de insetos se contorcendo. Ela o passa entre os dentes, raspando os cupins como o milho de uma espiga. Eles estouram entre seus molares, liberando uma explosão de ácido fórmico que queima sua língua. 6 gramas de proteína, consumidos em segundos. As crianças observam, enojadas, mas fascinadas. Cupins são comida de sobrevivência, o que você come quando não há mais nada. Mas também comida confiável, disponível o ano todo. Seu cérebro precisa de proteína para se manter. Quando não há carne, nem ovos, nem tutano, sempre há cupins. Mas hoje, alguém encontra algo melhor, ou pior, dependendo da sua perspectiva. O jovem Dick, explorando a base de um tronco podre, faz o chamado de excitação não perigo. Não exatamente comida, mas algo que vale a pena investigar. Os outros se reúnem para ver sua descoberta. Larvas de besouro, cada uma tão grossa quanto seu polegar, brancas e pulsando com vida. São larvas que perfuram madeira, passando 2 anos comendo celulose, convertendo árvore em proteína. Você pega uma, sentindo-a se contorcer na sua palma. Sua pele é translúcida, mostrando intestinos escuros cheios de madeira digerida. A ideia de comer lá faz sua boca inundar de saliva não por desejo, mas pelo corpo se preparando para vomitar. Mas sua avó pega uma, arranca a cabeça com seus dentes restantes e suga o interior como se fosse pudim de um saquinho de pele. O sabor é indescritível, gorduroso como tutano, mas como um fundo de madeira podre e terra. A textura é pior, como engolir ranho que revida. Mas cada larva são 50 calorias de pura gordura e proteína, nutrientes tão concentrados que seu corpo responde com prazer involuntário, mesmo enquanto sua mente recua. Uma criança encontra outra coisa no tronco: mel. Não a doçura dourada e fluida da imaginação moderna, mas um mel escuro e espesso misturado com larvas de abelha, abelhas mortas e cera. O ninho é pequeno, as abelhas sem ferrão. As agressivas abelhas africanas ainda não evoluíram. Seu bando se lança sobre ele como viciados, os dedos pegando tudo, comendo cera, larvas e mel juntos. As larvas estouram na sua boca como pequenos balões cheios de creme. Elas têm gosto de juventude concentrada. Todas as proteínas destinadas a construir uma abelha comprimidas em pacotes menores que grãos de arroz. Misturadas com mel, tornam-se quase palatáveis. Quase. Mas o banquete mais nojento do dia vem de algo inesperado. A chuva de ontem trouxe os caracóis terrestres gigantes africanos, cada concha do tamanho do punho de uma criança. Eles estão por toda parte, deixando rastros prateados pelas rochas. A maioria dos predadores os ignora. Muito trabalho para pouca carne. Mas seu bando sabe mais. Você quebra a concha contra uma rocha, com cuidado para não danificar a carne dentro. O caracol se retrai, liberando uma enxurrada de muco seu mecanismo de defesa. Essa gosma é pura proteína, nojenta, mas nutritiva.
Vocês aprenderam a rolar a carne em cinzas de fogueiras antigas, o que corta o muco e torna possível segurá-la. A cinza também adiciona minerais que seu corpo anseia. A carne em si é borrachuda, exigindo mais mastigação do que seus dentes pequenos conseguem lidar facilmente. Mas é carne sem o risco de roubar de predadores, proteína sem o perigo da caça. Você a dá primeiro às crianças, observando-as lutar para engolir, sabendo que elas precisam dos nutrientes mais do que seu nojo importa. Conforme o dia avança, seu bando pasta pela paisagem como aspiradores de pó vivos, consumindo coisas que nada mais tocaria. Fezes de pássaros contendo sementes não digeridas. Gafanhotos com as pernas arrancadas. O material esponjoso dentro dos espinhos de acácia onde as formigas armazenam néctar. Sangue de suas próprias feridas, sugado para recuperar o ferro. Esta é a realidade omitida pelos livros de evolução. Antes das ferramentas, antes da caça, antes do fogo. Seus ancestrais sobreviveram comendo coisas que fariam os humanos modernos vomitar. Vocês foram os generalistas supremos. A espécie que tentaria qualquer coisa uma vez, 2 vezes se não te matasse. Ao anoitecer, a barriga de todos está cheia não satisfeita, nunca satisfeita, mas cheia o suficiente para dormir. Os rostos das crianças estão manchados de verde grama por mastigar caules, seu hálito azedo por frutas fermentadas encontradas sob uma figueira. Os dentes de sua avó estão pretos de ácido de cupim. Amanhã você fará isso de novo, comendo seu caminho por uma paisagem que te quer morto, sobrevivendo de coisas que mal se qualificam como comida. Mas esta noite, você está vivo, alimentado, juntos. Isso é o suficiente. Isso é tudo. O ataque vem no pior momento possível, quando vocês estão espalhados, coletando. A sombra malhada explode da grama sem aviso 150 libras de músculo e assassinato, movendo-se a 36 milhas por hora. Pega Nira antes que ela possa gritar, os caninos perfurando sua garganta com precisão praticada. O leopardo não apenas mata, ele sabe exatamente onde as artérias passam, como silenciar a luta em segundos. Mas Nira é filha da sua irmã. Nira é do bando. Vale a pena morrer por Nira. A resposta é imediata e insana. 22 vozes irrompem em guinchos que se espalham por milhas. Um som que diz, somos muitos, somos loucos, não valemos a pena. Pedras voam de todas as direções. Não miradas, apenas atiradas, criando um caos de pedra que nenhum predador consegue acompanhar. O leopardo arrasta Nira em direção ao espinheiro, mas vocês já estão se movendo. Não para longe, isso seria sensato, mas em direção a ele. Seu bando inteiro avança sobre o felino, algo que não deveria funcionar, que vai matar alguém, mas que pode salvar Nira se sua garganta não estiver totalmente esmagada. O velho Tok, aquele com o braço inútil, lidera o ataque. Ele sobreviveu a um ataque, o que é outro? Ele brande um galho tão grosso quanto seu pulso bom, balançando-o como o primeiro porrete da natureza. Atinge o ombro do leopardo, não o suficiente para ferir, mas o suficiente para irritar. As mães são as mais aterrorizantes. Atacam com a fúria de quem sabe que da próxima vez pode ser seu filho. Uma enfia um galho no rosto do felino, outra atira areia e terra, mirando nos olhos. As crianças, as com mais de 5 anos, atiram suas pedras menores por trás dos adultos, seus gritos agudos somando-se à muralha de som. Por um momento, o leopardo se agarra a Nira, determinado a manter sua presa. Seus olhos verde-dourados examinam a multidão de macacos gritando, calculando. Ele poderia matar outro, talvez 2, antes que o resto o dominasse. Mas ferimentos na selva significam morte, só que mais lenta. Um dente quebrado, um olho danificado, até mesmo arranhões profundos poderiam impedir caçadas futuras. O felino solta Nira e salta para trás, desaparecendo na grama tão rápido que você mal o vê partir. Simplesmente se foi, como fumaça. Mas não foi longe. Você pode senti-lo observando, esperando para ver se vocês baixarão a guarda. Nira está viva, mas destruída. As feridas perfurantes em sua garganta borbulham quando ela respira. O sangue se acumula na cavidade de sua clavícula. Seus olhos estão conscientes, mas derrotados ela sabe o que todos sabem. Essas feridas não saram.
Não aqui, não sem remédios que não existirão por 2 milhões de anos. Mas seu bando não abandona os moribundos. Os machos mais fortes a levantam, cuidadosamente, enquanto outros mantêm um círculo de atiradores de pedras. Vocês se movem como um único organismo de volta ao afloramento rochoso, onde pelo menos o leopardo não pode atacar de cima. Cada sombra pode esconder a morte. Cada folha de grama farfalhando faz os corações dispararem. Vocês sobreviveram ao ataque, mas por pouco. E o leopardo ainda está lá fora, provavelmente seguindo, certamente se lembrando. Ele conhece seu bando agora, conhece seu tamanho, suas armas, suas fraquezas. Ele ajustará sua estratégia de caça. Da próxima vez, ele pode pegar uma criança das bordas enquanto vocês estão focados em outro lugar. Ou atacar ao amanhecer, quando vocês estão descendo das árvores onde dormem. Nas rochas, sua avó aplica folhas esmagadas nas feridas de Nira, que podem ajudar, mas provavelmente não. O melhor que qualquer um pode fazer é mantê-la confortável, alimentada, hidratada. Às vezes, raramente, as pessoas sobrevivem a ataques de leopardo. As feridas se fecham, a infecção passa, a pessoa vive com cicatrizes, mas funcional. Geralmente, elas moram em dias, febris e delirantes. Mas aqui está o que os torna quase humanos. Vocês tentam mesmo assim. 2 membros do bando são designados para ficar com Nira o tempo todo, para atirar pedras se o leopardo voltar para sua presa ferida. Outros lhe trazem água em folhas em concha, cupins como proteína, frutas macias que não precisam de mastigação. As crianças são mostradas suas feridas não para assustar, mas para ensinar. É assim que são os ataques de leopardo. É por isso que vigiamos. É por isso que ficamos juntos. Enquanto o sol se põe, pintando a savana de ouro e vermelho, seu bando acende mais fogueiras do que o normal, criando um anel de luz e fumaça. Não vai parar um leopardo determinado, mas pode desencorajá-lo. Nira geme em seu meio sono, sua respiração arrastada pelos buracos em sua garganta. O leopardo ainda está lá fora, perto o suficiente para que você possa sentir seu cheiro na brisa da noite. Ele é paciente. Sabe que presas feridas raramente se recuperam. Pode esperar dias se necessário, seguindo seu bando, procurando outra oportunidade. Vocês não são os caçadores aqui, são os caçados que às vezes revidam. Esta é a verdade nua e crua. Vocês sobrevivem a ataques de leopardo não porque são fortes, mas porque estão dispostos a ser insanos juntos. A atacar algo que poderia matá-los porque tem algo que pertence ao seu bando. A cuidar dos moribundos mesmo quando não há esperança. Amanhã, Nira pode estar morta. O leopardo pode levar outro. Seu bando pode ter um membro a menos, uma tragédia mais profunda rumo à extinção. Mas esta noite vocês estão juntos, atirando pedras em sombras e fingindo não estar aterrorizados. O leopardo observa da escuridão, seus olhos refletindo a luz do fogo como estrelas verdes. Ele aprendeu algo hoje. O Homo habilis pode ser fraco, pode ser pequeno, pode ser presa. Mas vocês são presas que lutam umas pelas outras com o desespero de quem não tem mais nada. Às vezes, apenas às vezes, isso é o suficiente para sobreviver mais uma noite. O seixo de rio parece perfeito em sua mão liso, pesado, do tamanho de seu punho. Mas perfeito já não é suficiente. Você precisa de afiado. Sua mãe se senta ao seu lado no afloramento rochoso, demonstrando pela 7ª vez. Faltam-lhe 2 dedos de um ataque de crocodilo, mas os restantes ainda conhecem os ângulos. Ela posiciona o seixo em sua coxa, pega a pedra-martelo e golpeia. Não com força, esse é o erro que as crianças cometem. Controlado. A pedra se parte, revelando uma borda que brilha como água. Você tenta. Seu golpe é muito suave, mal lasca a superfície. As outras crianças riem não com crueldade, mas da maneira como o bando ri, encorajando através da zombaria. Você tenta de novo. Desta vez com muita força. A pedra se estilhaça em fragmentos inúteis. Bons seixos de rio são preciosos. Você acabou de desperdiçar um, mas é assim que se aprende. Erro após erro. Pedra após pedra. O velho Toque vigia enquanto a sessão de fabricação de ferramentas continua.
5 membros do bando aprendendo, 3 ensinando, todos os outros mantendo o perímetro. Fazer ferramentas é quando você está mais vulnerável, focado em suas mãos em vez do horizonte. O estalo agudo de pedra contra pedra, anunciando sua localização a cada predador a 1 milha de distância. Seu primo Mac consegue primeiro. Sua lasca não é bonita, mas é afiada o suficiente para cortar pele. Ele atesta em seu próprio braço, desenhando uma fina linha de sangue antes que sua mãe lhe dê um tapa na mão. Sangue atrai predadores. Tudo atrai predadores. A verdadeira vantagem não é a afiação. É o que a afiação significa. Uma pedra afiada transforma o não comestível em comestível. Aquela carcaça ressecada que as hienas abandonaram. Sua pedra pode quebrar os ossos que elas não conseguiram. Aquela raiz dura que quebra os dentes. Sua pedra pode cortá-la fina o suficiente para mastigar. Aquela pele grossa que protege o tutano. Sua pedra a transforma em papel. Mas as pedras também são distância. Uma pedra atirada pode não matar, mas machuca, confunde, faz os predadores reconsiderarem. Seu bando carrega pedras constantemente agora, bolsos cheios de energia potencial. Vocês ainda são presas, mas presas que revidam a 3 metros de distância. Sua avó interrompe a lição com um tio-reio excitado. Ela encontrou um esconderijo de um bando anterior, pedras que eles prepararam e deixaram para trás. Talvez o seu próprio bando de estações passadas, talvez estranhos. Não importa. As pedras estão aqui. 20 lascas preparadas, 3 boas pedras martelo, até mesmo um picador com uma borda mantida através de retoques cuidadosos. Isso muda tudo. Em vez de passar a manhã fazendo ferramentas, vocês podem passar coletando. Em vez de ficar em um local exposto, vocês podem se mover. As ferramentas escondidas são sobrevivência multiplicada, tempo economizado, risco reduzido. Você pega uma das lascas encontradas, sentindo seu peso, seu equilíbrio. Alguém sentou onde você está sentado, bateu nesta pedra exatamente certo, deixou-a para quem viesse depois. Talvez eles estejam mortos agora. Talvez um leopardo os tenha pegado. Talvez eles ainda estejam por aí, deixando outros esconderijos, pagando a sobrevivência adiantado. Sua mãe lhe ensina a lição mais importante: como preparar pedras para o amanhã. Não apenas fazer ferramentas para agora, mas pensar no futuro. Esta pedra pode não te ajudar hoje, mas um dia você estará fugindo de algo, desesperado, e encontrará a ferramenta que deixou para si mesmo quando teve tempo. A pedra em sua mão não é apenas uma pedra. É um planejamento cristalizado. É o amanhã imaginado hoje. É o primeiro passo para se tornar algo mais do que uma presa, para se tornar algo que molda o mundo em vez de apenas sobreviver nele. A aproximação da água é onde a maioria das coisas morre. Seu bando observa o poço de água há 1 hora, contando predadores como uma lista de presença mortal. 2 crocodilos, visíveis apenas como troncos flutuantes. As pegadas de um leopardo na lama, talvez de 6 horas atrás. Fezes de hiena, ainda frescas o suficiente para feder. Esta é a única água em quilômetros, o que significa que tudo bebe aqui. Tudo caça aqui. Mas vocês estão reduzidos a lamber o orvalho da manhã das folhas. Os lábios das crianças estão rachados, os idosos se movendo mais devagar. A desidratação mata tão certamente quanto os leopardos, só que mais silenciosamente. Vocês têm que arriscar. A abordagem acontece em etapas. Primeiro, os sentinelas, seus 2 melhores atiradores de pedras, sobem para um terreno alto de onde podem ver e ser vistos. O trabalho deles não é proteger, mas gritar. Dar aos outros talvez 3 segundos para reagir. Em seguida, as sondas. 3 jovens adultos se aproximam da beira da água, fazendo barulho, atirando pedras nas águas rasas. Se algo explodir da água, é melhor saber agora. Os crocodilos não se movem. Estão esperando que algo realmente beba. Abaixe a cabeça. Se torne vulnerável. Agora vem a parte horrível. Alguém tem que ir primeiro. Hoje é Kaba, cujas pernas são as mais longas, cujas reações são as mais rápidas. Ela se aproxima em surtos 3 passos rápidos. Para. Escaneia, mais 3 passos.
Na beira da água, ela não se ajoelha. Ajoelhar-se significa a morte. Ela se agacha, mantendo a capacidade de saltar para trás, e pega a água com uma mão enquanto a outra segura uma pedra. Ela bebe como um pássaro pequenos goles, cabeça erguida entre cada um, olhos nunca parando. A água é verde de algas, espessa de lodo, com gosto de podridão e réptil. Parasitas nadam em cada gole. Mas é água, e água é vida. Um por um, outros se aproximam. Nunca mais de 3 de cada vez. As crianças vão nos grupos do meio, quando os predadores podem se confundir com múltiplos alvos. Os idosos vão por último se algo atacar. Eles são os mais dispensáveis, os que já se reproduziram. Sua vez. A lama esmaga entre seus dedos, cada passo pode ser o último. Você pode ver o crocodilo agora, talvez a 15 pés de distância, perfeitamente imóvel. O olho dele te segue, paciente como pedra. Você está longe demais para ele atacar, mas se escorregar, se cair, se tiver que correr pela lama. A água é quente como sangue, espessa como sopa. Você bebe rápido, mas não com avidez muito de uma vez após a desidratação causa cãibras. Seu reflexo ondula abaixo, e por um momento você se vê como o crocodilo te vê, pequeno, fraco, temporário. Uma comoção atrás de você. Não um ataque à excitação. O pequeno Dick encontrou algo na lama. Ovos de tartaruga. Um ninho inteiro. Proteína e água combinadas. A cápsula de alimento perfeita da natureza. O bando os coleta rapidamente enquanto mantém a vigilância, todos se revezando entre coletar e escanear. Mas algo está errado. Os sentinelas estão dando o chamado de perigo não imediato, mas se aproximando. Através da miragem de calor, você os vê. Homo erectus, um bando inteiro, vindo para a água. Eles provavelmente não vão te atacar, mas também não vão esperar por você. Se você ainda estiver aqui quando eles chegarem, será expulso, talvez pisoteado na confusão. Hora de ir. O bando recua com eficiência praticada, barrigas cheias de água, mãos cheias de ovos de tartaruga. Vocês ganharam talvez 18 horas antes de precisarem arriscar isso de novo. O crocodilo os observa partir, sem piscar, sabendo que vocês voltarão. Isso é água para o Homo habilis. Uma aposta diária, onde vencer significa sobreviver e perder. Significa alimentar a sobrevivência de outro. Cada gole é tempo emprestado, cada poço de água, um tratado com a morte que qualquer um dos lados pode quebrar. Mac encontrou um ninho, então Mac deveria comer primeiro. Seria assim se vocês fossem qualquer outra espécie, mas vocês são Homo habilis, e o egoísmo é a morte. Os ovos de galinha da Angola, 12 deles, cada um pacote de proteína do tamanho de um punho, são distribuídos com precisão matemática. Não porções iguais, mas por necessidade calculada. A fêmea grávida fica com 2. As crianças que ainda estão crescendo ficam com 1,5 cada. Os adultos ficam com 1. O velho Toc, que mal consegue digerir, fica com meio. Ninguém reclama. Isso não é justiça, são algoritmos mais antigos que a contagem. A distribuição acontece abertamente, onde todos podem ver, sem esconderijos, sem acumulação. Sua prima Pila uma vez tentou esconder carne em sua área de dormir. O bando não a puniu, eles simplesmente pararam de compartilhar com ela. 3 dias depois, ela estava implorando por perdão, oferecendo seu esconderijo às crianças. O egoísmo é um luxo que apenas os fortes podem pagar, e nenhum de vocês é forte. Mas o compartilhamento vai além da comida. O conhecimento de sua mãe sobre quais plantas causam vômito, aprendido com a morte de sua irmã, pertence a todos. A técnica para extrair larvas que sua avó aperfeiçoou pertence a todos. A ferida em sua perna que está começando a infeccionar todos se revezam para lamber a sua saliva contendo anticorpos que seu corpo não possui. É revoltante pensar nisso. A saliva de outro em sua ferida, as bactérias da boca dele se misturando com seu sangue. Mas a infecção mata mais de vocês do que os leopardos e, de alguma forma, as imunidades combinadas do grupo funcionam melhor que a resistência individual. Você sobrevive porque 20 sistemas imunológicos compartilham suas lições.
Quando a noite chega e o bando se acomoda ao redor do afloramento rochoso, o verdadeiro compartilhamento começa. Não de comida, mas das próprias calorias. As mães com bebês se agrupam, seus corpos criando uma fornalha de calor. As crianças se empilham como filhotes, conservando energia através do contato. Até os machos adultos, que passam o dia projetando força, se encolhem juntos contra o frio. Sua avó, anciã e esquelética, é colocada no centro. Não por respeito, embora haja isso também, mas porque ela precisa mais do calor e fornece menos. Ela é um dissipador de calor, absorvendo as calorias de todos os outros. Na matemática pura da sobrevivência, ela deveria ser abandonada. Mas ela sabe quais riachos secam em anos de seca. Ela se lembra de onde crescem os tubérculos de emergência. Seu conhecimento vale mais do que as calorias que ela consome. A jovem Kala, órfã desde a lua passada, agora não pertence a ninguém específico. Ela pertence a todos. Cada adulto se reveza para alimentá-la, ensiná-la, protegê-la. Não por bondade é como você chama quando tem o suficiente. Isso é investimento. Kala pode ser aquela que avista o leopardo que teria te matado. Ela pode dar à luz os filhos que se lembrarão de suas histórias. O compartilhamento se estende a coisas que não deveriam ser valiosas, mas são um graveto liso que é perfeito para pescar cupins. Uma pedra afiada que se encaixa perfeitamente na mão. Estes são passados de um para o outro, usados por quem mais precisa. A propriedade pessoal é outro luxo que vocês não podem se permitir. Até os ferimentos são compartilhados, de certa forma. Quando Nira foi atacada pelo leopardo, todos se revezaram para vigiar lá, limpar suas feridas, trazer-lhe água. Não porque ela se recuperaria, ela não se recuperou, mas porque da próxima vez pode ser você com buracos na garganta, esperando que alguém se importe o suficiente para lhe trazer cupins enquanto você morre. Esta é a matemática dos fracos. Sozinho, você é pequeno demais, lento demais, frágil demais. Juntos, vocês ainda são pequenos, lentos e frágeis, mas são frágeis em turnos. São fracos como apoio. São presas que compartilham o fardo de serem caçadas. Amanhã, alguém encontrará comida e a dará. Outro avistará o perigo e gritará um aviso em vez de correr. Alguém arriscará sua segurança pelo filho de outra pessoa. Não por amor. É como você chamará mais tarde. Pela compreensão desesperada de que sozinho significa morto e morto significa que seus genes param aqui. Compartilhar não é bondade. É a única estratégia que funciona quando tudo é mais forte que você. A escuridão cai como uma cortina feita de dentes. Os fogos já estão queimando 3 deles, dispostos em um triângulo ao redor da área de dormir do seu bando. Não para aquecer, embora seja bem-vindo. Para visibilidade. Todo leopardo, toda hiena, todo pesadelo de dentes de sabre prefere atacar o que não pode vê-lo chegando. Seu bando não dorme de verdade à noite. Vocês cochilam em turnos, sempre alguém acordado, sempre vigiando. A rotação de sentinelas foi elaborada há gerações. Os jovens adultos assumem as horas mais profundas da noite, quando as reações precisam ser mais rápidas. Os idosos assumem o pré-amanhecer, quando a experiência importa mais que os reflexos. Esta noite você está na segunda vigília. A pior. Tarde o suficiente para que o cansaço puxe suas pálpebras. Cedo o suficiente para que o amanhecer pareça impossível. Você se senta de costas para o fogo, deixando seus olhos se ajustarem à escuridão além. Cada sombra pode esconder a morte. Cada som precisa de investigação. As crianças dormem no centro, empilhadas como pedras que respiram. Ao redor delas, as mães formam um anel interno. Em seguida, os machos e os idosos criam a parede externa. Não é heroísmo, é prático. Aqueles que podem lutar ou fugir precisam encontrar o perigo primeiro. Aqueles que carregam o futuro precisam de mais proteção. Sua posição de dormir importa. Nunca com a cabeça para fora, um leopardo pode esmagar um crânio com uma mordida. Sempre com pedras ao alcance, mesmo dormindo. Alguns membros do bando dormem agarrados a pedras como ursinhos de pelúcia que poderiam quebrar crânios. Um som.
Não alto, apenas errado. Uma pisada que não corresponde ao ritmo do vento ou dos corpos se acomodando. Você faz o som suave de estalido que significa atenção, não alarme. Outros acordam sem se mover, sua respiração permanecendo estável enquanto suas mãos encontram armas. Através da luz do fogo, você vê olhos. Verdes, reflexivos, pacientes. O leopardo de 2 dias atrás. Aquele que levou Nira. Ele está verificando, sempre verificando, procurando por fraqueza. Procurando por alguém que se afastou demais do grupo para urinar. Procurando por uma criança que rolou para longe da pilha. Você não atira pedras. Ainda não. Atirar significa escalada, e a escalada pode desencadear um ataque. Em vez disso, você se levanta lentamente, tornando-se mais alto. Outros também se levantam, uma parede de sombras verticais. A mensagem é clara. Estamos acordados, estamos prontos, não valemos a pena. O leopardo recua para a escuridão, mas você sabe que ele não foi longe. Ele nunca vai longe. 1 hora depois, olhos diferentes. Hienas desta vez, 3 delas, atraídas pelo cheiro dos ovos de tartaruga de hoje. Elas são mais ousadas que o leopardo, aproximando-se da luz do fogo. Sabem que vocês são fracos. Estão testando o quão fracos. Desta vez, vocês atiram pedras e à noite explode em guinchos e rochas. As hienas se dispersam, mas circulam de volta, rindo suas risadas de pesadelo. Elas farão isso a noite toda, sondar, recuar, sondar novamente, desgastando vocês, exaurindo sua vigilância. Quando sua vigília termina, você se levantou 14 vezes, atirou pedras em 6 ameaças diferentes, acordou o bando para 3 alertas completos. É por isso que vocês estão exaustos durante o dia. É por isso que sua avó parece décadas mais velha do que seus 35 anos. Toda noite é um cerco, e vocês estão sempre em menor número. À medida que o amanhecer se aproxima àquele momento perigoso em que os predadores noturnos fazem suas últimas tentativas e os diurnos começam a caçar, todos estão acordados. As crianças são levantadas nos ombros, os idosos ajudados a se levantar. Os fogos são cobertos com terra, guardando brasas para esta noite. Vocês sobreviveram a mais uma noite. Não pela força, nem pelas armas, nem mesmo pela inteligência. Através de uma vigilância que beira a paranoia, compartilhando o fardo de permanecer vivo, sendo problemáticos demais para a maioria dos predadores se incomodar. À medida que o sol nasce e vocês começam mais um dia sendo caçados, carregam o esgotamento da vigília noturna em seus ossos, mas também o conhecimento de que conseguiram. Que seu sistema imperfeito, exaustivo, desesperado, funciona apenas o suficiente. Amanhã à noite, vocês farão isso de novo, e de novo, e de novo, até que um dia, a milhões de anos de distância, seus descendentes dormirão profundamente em camas, sem nunca saber que sua capacidade de acordar ao menor som, seu medo do escuro, sua necessidade de verificar as fechaduras 2 vezes, tudo vem de vocês. De noites em que a escuridão significava morte, e a sobrevivência significava nunca, jamais, dormir de verdade. A fortaleza noturna resistiu. Por pouco. Mas por pouco é o suficiente quando é tudo o que se tem.